Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí a essa transmissão ao vivo, né? Denis, tudo bem por aí? Tudo bem, Débora? Me ouvindo? Tudo certo. Pessoal, confirme se vocês estão nos vendo, estão ouvindo. Tá tudo certo com áudio e vídeo para a gente dar início aqui à nossa transmissão, né? Nossa aula ao vivo e também para a gente aprofundar um pouquinho sobre o que a gente está lançando aqui, tá, pessoal? Para quem não sabe, né? Para ficar na mesma página que nós, a gente está lançando aqui uma tecnologia, digamos assim, que advém aí do Copy Invest, da tecnologia de Copy Invest, porém um pouco diferente aí do que vocês já estão acostumados, tá? Então, vamos trazer um pouquinho do que é o contexto aqui do Copy Invest, né? O Copy Trading, né? Como muitos já conhecem aí mundialmente. Basicamente, pessoal, é uma tecnologia que permite com que vocês copiem as operações de um trader profissional do mercado, tá? Então, basicamente, vocês vão replicar as mesmas operações que aquele trader realizar aí no mercado. Então, se ele comprar um ativo, vocês compram também. Se ele vender, vocês vendem também. E se ele tiver lucro ali no mercado, por exemplo, R$ 500 ali, vocês vão ter também esse lucro na conta de vocês. É o espelhamento aí de ordens e também de resultados, tá? Qual é a diferença desse copy que nós vamos lançar aqui para vocês hoje, que são, pessoal, exclusivamente clientes da Genial, tá? Então, já trazendo aqui um overview, é uma parceria aí da Nelogica com a Genial, né, para que vocês, clientes da Genial, aproveitem desse benefício, tá, pessoal? Basicamente, então, vai funcionar da seguinte forma, tá? Vocês vão ter acesso já a essa estratégia disponível. Aliás, são duas, né, Denis? Duas estratégias disponíveis. Duas. Exatamente. E, pessoal, free, gratuitamente para vocês começarem a seguir, tá? Mas tem aí alguns pontos que a gente vai trazer de observação, né? Então, já está nas lojas da Nelógica. Se vocês são clientes Nelógica, se vocês já têm acesso, né, às lojas da Nelógica e ao Profit também, vocês já conseguem visualizar essa estratégia, as duas, né? Duas estratégias disponíveis para vocês seguirem, copiarem as operações aí de forma automática, tá? Claro, a gente vai detalhar aqui como vai funcionar, todas as regras aí de negócio, tá? Mais no detalhe. Mas antes, né? Claro, eu quero apresentar o Denis, né? Que está aqui conosco. Vou pedir para ele se apresentar, caso vocês não o conheçam, né? O Denis aí que é analista CNPI, né? Tem uma bagagem aí muito, muito grande aí no mercado financeiro. Hoje está tá à frente aí da One Invest, né? Então, nada melhor que o próprio Denis se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dele no mercado financeiro. Então, por favor, Denis, faça as honras aí de se apresentar para o pessoal, por gentileza. Perfeitamente. Primeiro, dar uma muito boa noite a todo mundo. Obrigado aí por estar nos acompanhando, tá? Vou dar um histórico bem breve, né? Porque já são mais de 10 anos de mercado, né? Para quem não me conhece, comecei no mercado em 2014, tá? Operando aí em salas de call. Fiz alguns cursos. Em 2015, comecei a desvendar aí os mistérios por trás do editor de estratégia da Nelogica, tá? E como eu sou movido por desafios, né? Em 2016, eu fiz parte aí do desenvolvimento da primeira estratégia negociada dentro da Nelogica. O primeiro indicador comercializado dentro da Nelogica foi feito por mim em 2016, o indicador 2MV Force, numa parceria aí de mais de 8 anos que eu tive com o grupo 2MV, onde eu fui sócio, né? Eu e o meu atual sócio Gil Garcia. E dentro do panorama de mercado da época e de tudo que estava acontecendo, a gente trouxe para o mercado algumas inovações, tá? Então, a gente sempre teve uma parceria muito forte com a Nelogica. E em 2018 eu tive a honra e felicidade de desenvolver o robô 2MV Force, que foi o primeiro robô 100% automatizado da Nelogica. Tudo que vocês veem de automatização que tem dentro da Nelogica hoje nasceu daquela sementinha lá do 2MV Force que abriu as portas
e desenvolveu muita coisa. Até hoje, o 2MV Force é o robô mais vendido da plataforma. Hoje, até hoje, por curiosidade, eu olhei. Lá na loja da Nelogica são mais de 8 mil vendas. Só que tem um porém, Débora. A loja da Nelogica foi inaugurada em 2021. Até então, de 2016, de 2017 até 2021, a gente vendia pelo nosso site da 2MV, É verdade. e subsidia o produto junto à Nelogica. Então, se contar da época da 2MV, foram mais de 20 mil já vendas deste robô, e é um robô que continua aí muito ativo dentro da Nelogica, tá? Então, esse é o meu histórico, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Nelogica. A gente já passou aí junto do grupo 2MV por algumas corretoras. A gente passou um tempo na corretora Rico com sala de trade, tivemos sala de trade junto à Modal, e atualmente estou parceiro no escritório da Genial, que é a Seja Livre, e que nos proporcionou aí também essa parceria exclusiva para clientes Genial. Esse produto que a gente vai lançar hoje é só para quem for Genial. Então, se você não é da Genial, aproveite que dá tempo. É isso aí, isso aí. Então, vocês já conheceram um pouquinho da trajetória do Denis, né? E Denis, só também para reforçar, né? Além do robô, tem os indicadores 2MV, né? Que também são um sucesso aí nas plataformas analógicas. Inclusive, vocês podem acessar aí. Tem o pago e tem o gratuito também, né, Denis? Que é bastante Tem. conhecido aí pelo pessoal. Acho que tem mais de 20 mil acessos também, né? Ativações ali dos indicadores. Sim, a gente tem muitos indicadores que a gente ajudou a construir aí com o pessoal do 2MV, né? 2MV correlação, 2MV frequência e outros indicadores, alguns até que a gente vai apresentar, né? Da época. Infelizmente, minha parceria com 2MV se encerrou no ano passado, né? Eu e o Gil resolvemos buscar novos horizontes, novos desafios, né? Mas a gente trouxe uma bagagem para quê? Para desenvolver um produto novo, tá? Um produto novo que até por uma questão aí como eu falei, né? Eu sou movido de desafios, né? Até por uma questão aí de um desafio, né? Que foi proposto aí pela Genial junto à Nelogica, né? A gente vai fazer um produto aí meio que inovador, pelo menos dentro da Nelogica. É isso aí, pessoal. É 100% inovador e, claro, disponível aí para vocês da Genial. Pessoal, antes da gente dar sequência aqui, deixem no chat se vocês sabem o que que é Copy Invest, se conhecem aí a tecnologia Copy Invest. Eu coloquei uma pesquisa aqui, né? E eu notei que quase metade não conhece, né? Então, se você não conhece o que que é a tecnologia Copy Invest, comenta aí que a gente vai reforçar, né? Vai explicar novamente e também vai explicar aqui na prática. A sala está lotadíssima, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem direcionar para a ferramenta QIA, que está aqui no centro da tela de vocês, né? Então, tem uma ferramenta chamada QIA, tá? Então, deixem aí as dúvidas de vocês. Ó. Tem muita gente comentando que não conhece. Talvez algumas pessoas entraram agora e não pegaram a minha explicação aí sobre o que é o Copa Invest, tá? Então eu vou novamente repetir aqui. O Flávio está dizendo que conhece, mas tem dúvidas. Então, basicamente, é isso mesmo que o Rafael comentou. É praticamente igual ao Cop Trade, só que com nome, né? Com a nomenclatura diferente aí, Cop Invest, tá? A gente chama de Cop Trading também por conta dessa mesma dinâmica, dessa mesma sistemática aí de replicar as operações de um trader profissional, de um robô, de uma automação na conta do usuário. Então, basicamente, a Analógica dispõe aí de diversos COPs, né? Diversas ferramentas, né? De diversos analistas aí que replica as operações, né? Desses analistas na sua conta, caso você queira, tá? Então, esses produtos, né? Requerem uma assinatura mensal, onde você paga um valor ali, né? Por mês, uma mensalidade ali, e você tem acesso
né, infinito, digamos assim, ad eterno ali desse produto para copiar as operações desse operador ou desse robô, dessa automação. Você copia então as operações e também os resultados, né? Então vamos supor ali que o analista fez uma operação de compra no mini dólar, tá? Depois ele fez uma operação de venda aí, encerrou a operação dele no mini dólar, tá? Então ele vai ter tido um resultado na conta dele, na conta sinal, que nós chamamos, né? E esse resultado vai ser replicado na conta de vocês, tá? Da mesma forma que as operações também vão ser replicadas, refletidas aí na conta de vocês. E, pessoal, o detalhe mais importante é que vocês não precisam fazer absolutamente nada, tá? Porque essa tecnologia ela funciona em nuvem, né? Copia as operações aí de vocês de forma automatizada nos servidores da Nelogic. Então, vocês podem deixar a plataforma desligada, a internet desativada, né, sem problemas nenhum, que o copy vai estar replicando aí as operações. Por isso que a gente comenta, né, replique no automático com um clique, porque basicamente você só tem o trabalho de dar um clique ali e fazer algumas configurações aí para ativar o produto. Eu acho que agora ficou todo mundo na mesma página, né? Ah, só que, pessoal, o que a gente vai apresentar aqui é o Copy Invest, é a tecnologia de copy trading, sim, mas ela tem um diferencial dos outros copies, claro, que é um diferencial feito para vocês da corretora Genial, tá? Então, basicamente, vocês não precisam pagar nenhuma mensalidade, tá? Então, basicamente, é um copy gratuito para vocês copiarem as operações aí do operador, que é o Denis, né? Que tem ali as suas automatizações, igual a do robô 2MV, enfim, para vocês copiarem de forma automatizada. A gente também comunicou vocês, né, via e-mails ali do nosso time de marketing, que vocês vão pagar somente se o robô, a automação, o COP, entregar resultados na conta de vocês, né? O que significa isso? Significa que se pingar dinheiro na conta da corretora de vocês, na Genial, né, vocês vão ter sim, né, uma taxa, um valor ali de pagamento, né, para fazer aí a corretora Genial, que vai ser descontado diretamente da conta de vocês. Então, vou dar um exemplo aqui bem bobo, né, para vocês entenderem, continha de padaria, para ficar todo mundo na mesma página. Claro, a gente vai explorar um pouquinho aqui depois a ferramenta no detalhe, tá? Digamos que o Denis, vocês estão copiando as operações do Denis e o Denis ganha aí 50 reais. 50 não, vai. O Denis ganha 500 reais. Vamos pensar positivo ali. O Denis ganha 500 reais, tá, pessoal? Se pingar esses 500 na conta de vocês, né? Pingou ali 500 reais na conta de vocês, caiu ali na conta da corretora, valor bruto, né, de 500 reais, aí sim vocês vão pagar essa taxa fixa, né, a corretora Genial, né? Essa taxa fixa tem o valor de R$ 39,90. Então, qualquer valor acima de R$ 39,90, vocês, né, vão pagar ali para a Genial. Então, ganhou, pagou, né, Denis? Funciona basicamente assim. E, claro, pessoal, a gente vai dar todos É. os detalhes aqui para vocês entenderem direitinho, tá? Eu Certo? vou falar. Eu Pode comentar. vou mostrar primeiro o operacional e depois eu entro nos Claro. detalhes aí, porque eu sei que quando as pessoas ouvem o termo copy, né, fica uma certa desconfiança em relação a muita coisa que veio acontecendo aí no último ano em relação e copy é uma excelente ferramenta. E dá para ser, digamos assim, utilizar ela de uma maneira educativa muito legal, entendeu? Para que as pessoas realmente extraiam dinheiro do mercado e consigam aprender, né, através da metodologia que é utilizada neste copy, né? Para quê? Para a gente se especializar naquilo que a gente gosta de operar. Porque muitas vezes a gente tem níveis diferentes de pessoas. Tem pessoas que têm conhecimento técnico, mas não têm a coragem de operar. Tem outras pessoas que não têm o conhecimento técnico, têm a aversão ao risco, mas não têm tempo. Tem outras pessoas que gostariam de ter um canal de rentabilidade e não consegue porque não tem o conhecimento técnico, né? Então a gente prefere utilizar essa ferramenta de uma ferramenta mais democrática possível, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela um pouquinho, deixa eu ver.
Claro, Se fica eu à consigo? vontade. Claro, o pessoal está perguntando se vai ficar gravado, que chegou agora, vai ficar gravado, a gente vai encaminhar no Acho e-mail que, de vocês, acho tá? que tem que liberar, tá, o Débora? Claro, deixa eu ver se eu consigo fazer. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. O Aí, valor da taxa, Rafael, a gente vai detalhar mais, mas é R$ 39,90, tá? é. Qualquer Falar. coisa abaixo disso não é descontado nem o valor de vocês, tá? É. Vamos falar um pouquinho do nosso operacional, tá? Conforme eu falei há pouco, tá? Eu fui durante 9 anos sócio do Grupo 2MV. Dentro do Grupo 2MV, a gente desenvolveu aí, ao longo desse tempo, diversos indicadores. O 2MV foi pioneiro no desenvolvimento de indicadores dentro da plataforma, foi pioneiro no desenvolvimento de robô, foi um dos primeiros grupos a estarem junto da Invest Academy, né, que é outro projeto da Nelogica. Fomos uns pioneiros aí a trabalhar com o Renko, por quê? Porque a gente sempre teve a questão da inovação e a simplicidade para operar. Por quê? Porque quando a gente começou, a gente achava que o mercado era algo muito complicado, entendeu? Muito complicado. A maioria dos indicadores que tinham eram indicadores americanos que serviam para operar swing trade e as pessoas adaptavam ao day trade e a gente via a dificuldade que existia das pessoas aprenderem, tá? Então, o que que a gente se propôs? A gente se propôs desde da nossa fundação a simplificar o processo, né, para o cliente, tá? Então, o que que a gente fez? A gente fez uma série de indicadores, tá, que visam simplificar. E aí, feitos os indicadores, qual foi o próximo passo? O próximo passo foi criar um robô, tá? Então, a gente criou, conforme eu falei, um robô 2MV Force, tá? Que foi um robô que a gente criou, já é o mais vendido da plataforma. E é um robô que ele não é um robô black box, ele que é uma caixa preta, entendeu? Ele é um robô que é um automatizador. E qual é que era a dificuldade? A dificuldade que a gente vê é que quanto mais opções nós fornecemos para os nossos clientes, mais dificuldade eles têm de desempenhar, né? Débora, quando a gente foi pioneiro no desenvolvimento de robôs, a minha ideia sempre foi assim, cara, eu não posso ser tão egoísta a ponto de criar um robô que fosse operado só por mim, só a minha estratégia. E aí a gente abriu uma gama de possibilidade com diversos indicadores, onde o cliente podia usar diversos indicadores, diversos filtros, né? Plataforma de gerenciamento de risco, ó. Toda essa parte de gerenciamento de risco aí que vocês vão ver nas plataformas da Nelogic foi criado por mim, tá? Tem meu aval aí no lado direito, né? E ainda assim, a gente vê um certo preconceito em relação à questão dos robôs. Por quê? Porque a maioria dos robôs que vocês veem no mercado foram robôs que foram desenvolvidos, foram apresentados num backtest e apresentado assim, nos últimos 6 meses deu 70% de rentabilidade em tal ativo. E aí o que que acontece? Acontece que o operador bota esse robô a rodar, e aí o operador não vai esperar os 6 meses para ver se vai replicar aquela rentabilidade. Primeiro, segundo dia, cara, ele já desliga. Ou então ele muda os parâmetros. Ou então ele simplesmente não sabe como desempenhar. Então, o que que acontece, tá? A gente teve a ideia, quando eu e o Gil lançamos a One Invest, de pegar o que tinha de melhor dentro de tudo aquilo que a gente tinha visto de automatização e criar um robô mais simples, né? E o nosso robô que a gente criou até então era um robô que ele seguia alguns parâmetros, tá? Primeiro parâmetro, ele é um robô de tendência, tá? Um robô de tendência. Só que este robô de tendência,
ele opera a tendência até certo momento. Por quê? Porque, conforme eu falei, a maioria dos indicadores que a gente vê são indicadores americanos e livros, são indicadores que foram desenvolvidos para swing trade. E aí, olhando qualquer metodologia de swing trade, eles vão dizer assim: ah, é melhor operar a favor da tendência. Perfeito, é melhor operar a favor da tendência. Só que é o seguinte, existem algumas regras de mercado, né? Principalmente para quem trabalha no day trade, que é questão tempo é fundamental na equação. Por quê? Porque se eu vou comprar um ativo para swing trade, se eu vou fazer um trade 1 para 1, 2 para 1, pegar um movimento de tendência, não importa se vai levar uma semana, 2 semanas, 2 meses. Por quê? Porque tu tem o tempo hábil de extrair esse resultado. Agora, no day trade, a gente opera normalmente alavancado, entendeu? Por quê? Porque tanto mini índice quanto mini dólar são contratos alavancados. E a gente não fica posicionado de um dia para o outro. Então, o fator tempo é predominante. Então, o que que a gente verificou? A gente verificou que os ativos, eles têm uma banda de preço que eles são negociados, tá? E a gente desenvolveu um indicador que se chama o ANA Edge, que é um indicador que nos ajuda a identificar se o ativo tá caro ou tá barato no dia, tá? Eu tô olhando, por exemplo, aqui o dólar. Deixa eu ampliar aqui essa tela. Eu tô olhando o dólar aqui. Vou fazer uma pergunta aí básica pro pessoal, tá? Essa semana passada a gente fez uma imersão, Débora. E aí eu perguntei para os meus alunos: ah, vocês operam mini índice? Ah, todo mundo operava mini índice. Aí eu perguntei: quantos pontos o mini índice anda por dia? Ah, o mini índice anda em torno de 1.000 pontos. A gente foi olhar, tinha dias que estava andando 3.000 pontos, né? E o que que acontece? Acontece que quando a gente vai no supermercado, a gente sabe a noção de preço dos produtos. A gente sabe se um produto está barato ou está caro. Se eu vou comprar minha carne para o churrasco, eu sei se o preço da alcatra, do entrecô, se subiu ou não. Se eu vou no posto de gasolina abastecer meu carro, eu sei se a gasolina está barata ou está cara. E as pessoas têm uma dificuldade de precificar dólar e índice no mercado. Então, o que que a gente fez? A gente criou um indicador por variação percentual, tá? Ele me ajuda a identificar um range de que o ativo trabalha. Por exemplo, dólar. Dólar gosta de trabalhar até a faixa de 0,60% de alta, né? A partir do fechamento do dia anterior, a gente sabe que a gente verifica variação percentual a partir sempre do fechamento do dia anterior. Quando a gente olha a TV de noite, está lá escrito: hoje o petróleo subiu 0,5%, hoje o Bitcoin subiu 2%. É sempre comparativo ao dia anterior. E o que que acontece com o grande investidor, tá? O grande investidor, ele não está diariamente olhando se as médias se cruzaram para ele fazer uma compra ou uma venda. Ele não vai olhar se o MACD está apontando para cima para ele aportar na carteira dele. O que que ele vê? Ele vê price action, se o ativo está caro ou está barato. E uma das maneiras de ver isso é através deste nosso indicador. Por quê? Porque ele mede dia a dia a variação percentual dos nossos ativos. Então, ele me mostra aqui que, por exemplo, o dólar, quando chega a mais ou menos 0,60% de alta, é uma região de resistência. Quando ele chega a aproximadamente 0,60 de baixa, é outra região, é uma região de suporte. Quando ele chega a 0,90, literalmente é região de fundo. E aí eu venho para minha cabeça com aquela teoria. Ah, mas eu quero operar, eu preciso operar na tendência. Realmente, eu preciso operar na tendência. Só que esta tendência, ela tem um certo limite.
um certo limite. Por quê? Porque imagina que me dê o meu setup, dá uma operação de compra, quando o dólar já caiu aqui, ó, 0,80. Eu vou fazer essa operação na tendência? Não. Por quê? Porque estatisticamente, poucos dias o dólar anda mais que 0,90 de baixa. Por quê? Porque este trade aqui é um trade aonde eu tenho um risco muito grande para um retorno pequeno. E esse é um dos problemas dos robôs de tendência. Os robôs de tendência não têm limite operacional. E a nossa metodologia 2MV Edge, tá? O nosso robô 2MV, o Ana Edge, tá? Que é baseado aí no 2MV Force, ele teria este filtro, um filtro aonde eu posso travar por variação percentual até que ponto eu gostaria que o meu ativo operasse, tá? Outra questão, tá? A gente sabe que o nosso IBOV, o nosso mini índice, é um derivativo do IBOV, tá? É um derivativo do IBOV. E a gente tem um indicador que se chama 2MV Correlação, que foi desenvolvido aí em parceria com o 2MV lá em 2018, aonde eu consigo acompanhar vários ativos dentro do gráfico. Vários ativos dentro do gráfico. Se eu pegar aqui o ranking de cotações, tá? Vou pegar aqui composição de índice, eu vou ver, olha só, que Vale representa 11% do nosso mini índice, do nosso IBOV. Itaú, 8%. Petro está dividido em dois, mas somando os dois, são mais de 11%. O principal ativo da nossa bolsa hoje é Petro, vale mais que a Vale. Bradesco, 3,96, quase 4. Sabesp, 3,87. Elet 3,72. Ou seja, se eu acompanhar em torno de 8 a 10 ativos, eu consigo saber o que metade do Ibov está fazendo. E acompanhar durante o dia o comportamento desses ativos, se esses ativos estão subindo, se eles estão caindo, me ajuda a operar a favor ou contra a tendência. Por exemplo, se eu pegar o mini índice hoje, olha só, mini índice hoje a partir das 10 da manhã, tá? Quando abriu o mercado, os principais ativos, tá? Ó, Bradesco, Petro, Itaú, as small caps, os índices financeiros, todos eles mirando para baixo, ó, às 10 da manhã. Cara, isso apoia a minha decisão de venda. Não bastasse isso, não bastasse eu ter uma região de precificação no gráfico, ter um indicador que me permita que eu acompanhe vários ativos ao mesmo tempo, sem falar de outros ativos aí que acabam influenciando na negociação do nosso IBOV, como juros futuros, como o EWZ, que são o valor das ações negociadas lá fora. Se você não sabe, mais de 50% das negociações feitas na Bolsa de Valores do Brasil são por estrangeiros, né? Investidores estrangeiros, então é importante acompanhar esses investidores. A gente queria ter um indicador de tendência, tá? E aí sim, o AnaEd é um indicador de tendência que ele me ajuda literalmente a fazer as minhas entradas no gráfico. Então eu posso ver aqui no dólar, por exemplo, no 6R, que o dólar hoje começou numa venda meio enrolado. Deixa eu botar aqui, ó, nos 5 minutos, o dia de hoje, tá? Ó. Começou o dólar na venda, meio enrolado, passou aqui da abertura, passou o ajuste, o indicador deu uma compra que chegou a andar 30 pontos. Depois, uma venda. Olha só onde é que aconteceu essa venda. Tá vendo que meu histograma aqui embaixo tá amarelo? Significa que
o dólar chegou numa região de exaustão por variação percentual. Por quê? Porque os grandes players começaram a achar, pô, 0,60 de alta no dia tá ficando caro, eu vou me desfazer da minha operação. Então não quer dizer que os caras estão esperando chegar neste nível porque eles querem vender. Não, simplesmente quem comprou bem aqui embaixo, perto do ajuste, já está lucrando no dia aí 0,50, 0,60%, ele se dá por satisfeito. Por quê? Porque estatisticamente o dólar gira em torno deste valor de variação percentual diária. E aí o que que acontece? O mercado, os grandes players, naturalmente diminuem as suas posições. E aí acontece que pode dar aqui um refresco, o que a gente chama de retração, tá? E nesta retração aqui, até pelo 6R, chegou a dar uma venda com certo calor, que deu para pegar um pouco mais de 9 pontos. Então, hoje, o operacional da One Invest, que a gente apresenta, inclusive na sala ao vivo que a gente tem aí em parceria com a Seja Livre lá da Corretora Genial, por isso que essa live é exclusiva para clientes de Genial, a gente tem toda esta visão de mercado. Só que, com colocar todo este conhecimento de price action, correlação de ativos, análise macro, indicadores dentro de um robô, tá? Para uma pessoa que é mais leiga, acaba complicando um pouco. Por quê? Porque as pessoas têm certa dificuldade em colocar os parâmetros e os ajustes no robô. Eu sei pelo nosso robô da SMV Force, que a gente faz lives diárias, está todos os dias mostrando como é que faz, como ajusta, e a gente está diariamente ajudando a calibrar. Então, em vez de lançar um novo robô para a plataforma, por que a gente não pegar toda essa metodologia, compilar dentro de um produto e oferecer um produto mais simples para o cliente, aonde o cliente simplesmente aperta um botão, diz que vai seguir a estratégia e deixa esta parte de ajuste da automatização, zonas de exaustão, operar a tendência, contra a tendência, gerenciamento de risco por conta da estratégia da One Invest do analista, entendeu? Desta forma, a gente resolveu, não, eu acho que o melhor do que a gente pegar e lançar isso, esse produto automatizado, é a gente pegar e transformar isso ah, em uma operação via Copy Invest, que é uma excelente ferramenta da Nelogica. E aí surgiu mais um desafio que foi proposto pela Genial e pela Nelogica para gente. E já faz um tempo, cara, demorou para a gente alinhar este produto. Por quê? Porque muitos copy invests foram lançados, né? Inclusive, a nossa empresa tem um copy invest. E a modalidade de copy invest que é comum, né? É tu fazer contratação por período, tá? Contratação por período. Então, como é que funciona isso? Tu contrata a ferramenta por um período que pode ser mensal, semestral, anual. Tu paga um valor X e a plataforma te dá o direito de seguir uma estratégia, né? Para o analista tem uma certa comodidade. Por quê? Porque ele vendeu o sinal, entendeu? Ele já sabe quanto ele vai faturar e ele vai trabalhar ali durante o dia, né? Tentando fazer esse sinal rentabilizar, né? Porém, existem algumas questões, tá? Que nem sempre o mercado está favorável para aquela estratégia. Só que, como ele tem clientes que contrataram aquela estratégia por um período de tempo, né?
o analista, por vezes, se sente obrigado a colocar a estratégia a rodar, entendeu? Por quê? Porque senão, imagina assim, eu contrato uma ferramenta para mim seguir um sinal por um mês, fica 2 semanas, aquele sinal não tem nenhuma operação. Imagina o nível de reclamação que acontece, entendeu? E o que que a gente está propondo? A gente está propondo algo totalmente diferente, algo bem mais justo, né? O que a gente está propondo junto com a Genial é oferecer o sinal, tá? Esse sinal é oferecido a todos os clientes da Genial que quiserem seguir o sinal, tá? E se o cliente tiver na sua conta real, lá na Genial, um resultado no dia superior a R$ 39,90, aí sim é cobrado uma taxa, tá? Uma taxa diária. Prós e contras, tá? Prós e contras. Para a gente ser bem lógico, tá? Para o cliente, tá? O cliente tem uma vantagem enorme. Primeiro, porque ele não tem o custo mensal do produto, ele não precisa desembolsar no seu cartão de crédito, ou boleto o valor X para seguir a estratégia, tá? Ele basta ele clicar lá na contratação, entendeu? Não tem nenhum custo inicial e tu vai seguir a estratégia. A estratégia dando uma curva positiva na conta do cliente. Bem claro isso, na conta do cliente. Então não tem aquilo que é uma das principais reclamações que a gente vê. Ah, o sinal do copy ficou positivo, a conta do cliente ficou negativa. Por quê? Porque a gente sabe que ferramenta tem, um mercado às vezes tem pouca liquidez e acaba dando um pouquinho de spread. Porém, o nosso desafio é buscar uma rentabilidade over, tá? Acima dos R$ 40 diário. Por quê? Para ser justo para o cliente e ser justo para nós. Então, um cliente ganhou, por exemplo, um dia, foi um dia que não foi muito direcional, o cliente ganhou R$ 10, cara, os R$ 10 fica para o cliente, não tem custo nenhum. O dia que a gente acerta na veia, pegamos R$ 400, R$ 500, o cliente vai pagar a taxinha de R$ 39,90. Por quê? Porque esse dinheiro saiu da sua conta. No dia que fica a estratégia negativa, e ninguém aqui é ilusório para dizer para vocês, não existe estratégia que só lucre, é óbvio que vai ter um dia ou não que a estratégia não vai se desempenhar aquilo que a gente espera, o que é normal, o importante não é ter loss, o importante é ter uma curva de crescimento positiva, tá? Neste dia que o cliente teve o loss, ele não vai ter custo, não vai ter o custo da ferramenta, vai ter o custo simplesmente aí do capital que ele aportou. Essa é a maneira mais justa de oferecer uma estratégia. Por quê? Porque a gente vai oferecer, junto com a Nelógica, toda a tecnologia, todo o know-how, e o cliente literalmente só paga se lucrar. Se não lucrar, não tem custo. E aí, Débora, é um desafio diário e também uma tranquilidade para nós. Por quê? Porque como a venda não é uma venda casada por tempo, por exemplo, se eu pegar aí 2, 3 dias que o dólar ou o índice não tiver indo muito bem dentro da nossa estratégia, eu simplesmente não opero. Eu não opero, o cliente não vai ter sinal, o cliente não vai ter custo. Por quê? Porque na cabeça do cliente funciona mais ou menos assim: ah, eu paguei R$ 400, tá? Paguei R$ 400 por um copy, tá? São 20 pregões por mês. Então, significa que esse copy aí tá me pagando, tá me custando R$ 20 por dia. Aí um dia o copy fica sem operar, ele diz assim, bah, lá se foi vinte reais. No segundo dia, se o cara operou, disse, não, não, agora o custo foi 40, porque foi 20 de ontem mais 20 de hoje, entendeu? E eu sei porque a gente tem clientes de copy, a gente tem essa cobrança
em cima, tá? E o que a gente quer oferecer realmente é um produto revolucionário, tá? Sem mensalidade, sem preocupação do cliente com spread. Por quê? Porque se a conta do cliente não tiver positiva, não tem cobrança, tá? E também a tranquilidade de nós, analistas, que vamos fazer e desempenhar o trabalho de colocar a máquina para operar e dar o sinal, em que este sinal será dado quando o mercado tiver a favor da estratégia. Então, essa não vai ser uma estratégia que não vai ter negociação todos os dias. Vai ser uma estratégia seguinte: o ativo está em tendência, beleza, vamos aproveitar que está em tendência e vamos fazer grana. O ativo consolidou, vamos aguardar, vamos diminuir a mão, vamos devagar, entendeu? Sem o compromisso de ter que operar e fazer operação todos os dias, porque o cliente está contratando um serviço por tempo. Essa é a ideia por trás do copy da One Invest, aí, do Ana Ed, tá? Que é o nome dessa estratégia que a gente apresentou aqui, em parceria com a Genial. Beleza? Show! Muitas dúvidas aqui fui respondendo ao longo, né, dos seus comentários aí, Denis. E acho que a que mais surgiu ali é sobre essa justamente, né, se o cliente vai pagar diariamente essa taxa fixa, né. Então, pessoal, respondendo aí novamente, reforçando, né, novamente o que o Denis já pontuou, é que, não há cobrança se na sua conta, tá, não na conta sinal, tá, não houver lucro, tá? Então, se tiver lucro ali na sua conta, né, e esse lucro ultrapassar os 39,90, aí sim é debitado esse valor de 39,90, esse valor fixo aí de 39,90, tá? Então não tem, cobrança, não há mensalidade alguma, né? Inclusive essa estratégia já está disponível nas plataformas da Nelogica, né? Se você for um cliente que tem, né, conta aí na Genial, já vai estar, né, disponível aí nas plataformas da Nelogica para você poder copiar, né, seguir aí as operações do Denis. E claro, pode seguir aí no Conta Simulador, testar ali durante alguns dias e depois, se quiser colocar para a conta real, pode fazer sim, sem problemas nenhum, tá? Vamos lá. Hã, Algumas perguntas aqui que o pessoal está perguntando. Renata Evangelista, falem sobre spread, por favor. Entrei no lançamento do COP 2MV, mas o spread era bem alto. Renato, mudou muita coisa na ferramenta, tá? A ferramenta evoluiu muito de um ano para cá, tá? O 2MV, na época do 2MV, foi um dos primeiros COPs que foram lançados, né? E a gente até serviu, o 2MV serviu de cobaia, tá? No lançamento da ferramenta. E realmente tinha algumas questões de ajuste e latência, e nem era culpa exatamente da Nelogica, era o canal de comunicação da Nelogica com a bolsa, ele tinha um certo de limite de ordens por minuto, por segundo, né? E a Nelogica trabalhou muito no último ano, e sei porque eu acompanho e eu tenho um contato com o pessoal da tecnologia, né? Para ampliar essa banda, tem um sistema novo de bandas de comunicação aí da plataforma com a B3, tá? Para enviar 10, 15 vezes mais ordens por segundo do que era ano passado, tá? Então essa questão do spread diminuiu muito, beleza? Segunda pergunta, Débora. Jonathan Vidal, consigo continuar operando normal na minha conta em paralelo ao COP? Consegue, porque o COP ele funciona no sistema de carteiras, tá? Então aqui, ó, tu vai ter uma carteira para o COP, tá? Então tem uma carteira aqui do COP, né? E se tu quiser operar o mesmo ativo em outra conta, basta tu criar aqui uma outra carteira e operar em outra carteira, tá? Então funciona no sistema de hedge, tá? Tua conta principal vai funcionar no sistema de hedge, mas pode operar tranquilo. Beleza? Pergunta do Márcio ali, ó. Caso eu tenha outro copy e ainda faça uma operação na conta real, como funciona esse monitoramento para pagamento do custo? É. Márcio, só através da conta, que você copiar na conta sinal ali será, calculado, né, essa questão do resultado aí obtido para você, né, ter
essa taxa cobrada, tá? A gente faz essa separação, separação dentro da sua própria conta, tá? Então não se Até preocupe. pela carteira, né, Débora? Até Sim, como fica uma carteira, até foi por isso, essa foi uma das demoras no lançamento do produto. Por quê? Porque é um produto inédito. Por quê? Por que inédito? Porque é o seguinte, porque os outros copies funcionam assim. Tu vai ali contratar um copy, tu paga pelo copy e é disponibilizado o sinal. O nosso não, o nosso sinal já é disponibilizado, basta tu clicar ali para seguir. Vai ler o disclaimer ali, vai ver, eu concordo com os termos e tu clica em seguir, tá? E aí o que que acontece? Tu vai colocar essa ferramenta para operar na tua conta real. Tendo o resultado da estratégia no dia e o cliente tendo esse resultado na sua conta, a corretora genial vai identificar, tem um sistema que identifica que este valor veio proveniente daquele sinal e aí sim desconta o custo da ferramenta, tá? Então, é exatamente assim, beleza? Fernando Oliveira, dá para multiplicar igual outros copies duas vezes, três vezes, daí seria 39 vezes o multiplicador? Não, meu querido, olha só. A nossa proposta é o seguinte: tu operando uma vez ao dia, a gente te entregar resultado para quê? Para que o cliente ganhe uma rentabilidade em cima do valor da ferramenta, que é os R$ 39 dia. Então, assim, imagina o seguinte: imagina que o sinal deu R$ 200 dia, tá? Vai ser descontado os 39 do cliente, tá? Da ferramenta, no caso, tá? R$ 39,90 da ferramenta. Para o cliente vai sobrar R$ 160 com 10, tá? Porém, isso é replicando a ferramenta uma vez só, igual. E a gente sabe que no copy tu pode alavancar duas vezes, três vezes, quatro vezes, até 10 vezes. Se o cliente optar por alavancar, digamos que duas vezes, tá? Em vez de ele ganhar, por exemplo, os R$ 200 e pagar 39, ele vai ganhar R$ 400. E o mais legal é que só a rentabilidade tu duplica. O custo não. O custo vai ser os mesmos 39. Então, mérito teu se tu tinha capital e acreditou na estratégia e duplicou, entendeu? Mas o custo vai ser apenas aqueles 39. Então, o que exceder de lucro por alavancagem do cliente é do cliente, tá? O custo da ferramenta é só os 39 mesmo. show, perfeito. Ô, Denis, eu vou pedir para eu compartilhar aqui a minha tela, Por favor. né, para mostrar aqui a ferramenta na prática, que talvez algumas pessoas ainda não conheçam, né. Então a gente mostra aqui na prática e, claro, a gente vai esclarecer, pessoal, sobre, números de contratos, né, que o Denis opera, exposição máxima, né, quais ativos, né, enfim, todos esses detalhes aí, taxa de acerto, para vocês poderem ficar também na mesma página com relação a isso, tá. Mas eu vou compartilhar aqui na tela, né, para vocês saberem como localizar. Inclusive, pessoal, já está disponível aí, nas plataformas Profit, né, desde que você tenha uma conta vinculada ao seu Profit, né, uma conta da Genial, você já consegue enxergar as estratégias ali disponíveis prontas para serem seguidas, tá. Então o que que é seguir, a gente vai mostrar aqui no detalhe para vocês, tá. Então vamos lá, estão vendo a minha tela, né? Tudo certo? Apareceu. Show. Pessoal, menuzinho Copy Invest, tá? Menuzinho Copy Invest está disponível aí para todas as plataformas Profit, é só clicar nele e ali em estratégias disponíveis, que é o terceiro submenu, tá? Vai abrir essa janela, essa tela aqui que vocês estão vendo, tá? Só que nessa aba aqui de estratégias disponíveis, aqui vocês vão ver todas as estratégias disponíveis de copy, né? Para replicar, para copiar, para contratar, né? E de todas essas aqui, pessoal, a única que você não paga mensalidade é do Wana Edge, tá? Então vocês vão digitar aqui a Wana, tá? Edge. Não apareceu, mas vamos digitar o Wana só, O vai Ana vai aparecer. aparecer. O Ana vai aparecer. Perfeito. Então vocês vêm aqui, tá? Vocês vão ver aí na tela de vocês, tá? Vocês vão ver o Ana Edge,
tá? Vou na Add. E aí, pessoal, vai ter uma setinha aqui que vocês vão clicar para baixo, tá? E para facilitar um pouco aí a vida de vocês, é só favoritar, clicar aqui na estrelinha do lado aqui, tá vendo? E aí vai aparecer, né, a estratégia para vocês configurarem, tá? Então, na tela de vocês aí para vocês configurarem, tá? Então, ela vai ficar disponível ali em minhas estratégias, porque eu favoritei, tá? Então, ela vai ficar ali disponível em minhas estratégias. Então, vendo essa estratégia aqui, então, basicamente, tá, a estratégia que vocês vão ter acesso. Na verdade, são duas, tá? Vocês vão ter acesso a duas aí, vocês podem fazer a configuração das duas. Eu vou fazer só em uma aqui, porque só em uma que eu tenho acesso aqui, tá? Depois, pessoal, o segundo passo é clicar no botão seguir, tá? Clicou no botão seguir, tá? Vocês vão vir aqui na parte de configurações e vão selecionar a conta da Genial para configurar aí na plataforma de vocês. Selecionou a conta da Genial, tá? Ou conta de simulador, fiquem à vontade, tá? Vocês vão inserir aí a margem, ou seja, o total alocado, que é de R$ 5.000, né? Basicamente é a margem, o valor, o capital necessário aí para se garantir os riscos das operações aí que vocês vão realizar, né, copiando aí as operações do Denis, tá? Em risco, pessoal, vocês vão inserir aí R$ 1.000, que é a configuração de loss diário aí, de acordo com o operacional do Denis, tá? Meta de ganho diário, também R$ 1.000, simples assim, bem fácil. E aí, pessoal, tem aqui o pulo do gato, caso vocês queiram, claro, alavancar as operações de vocês, né? Tendo a possibilidade de ter um resultado maior, melhor, né? Mas também, né? Dando aí os devidas atenções a isso, né? Podem, né, ter um risco maior também, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma funcionalidade chamada quantidade, que é a funcionalidade de alavancagem, digamos assim, que é onde eu posso escolher multiplicar aí as operações, né, o número de contratos que o Denis está operando em cada estratégia, tá? Aqui eu tenho o valor de 1x que vai até 10x. Significa que eu posso multiplicar aí a mão, né, entre aspas, aí do Denis em até 10 vezes, tá? Se eu fizer isso, tá? Por exemplo, se ele entrar com uma operação aí operando 5 contratos e eu multiplicar por 10, significa que eu vou, né, selecionar o multiplicador por 10 ali, eu vou operar aí 50 contratos. Vou me expor mais, né, ao risco ali com relação a essa operação, né? E, por conseguinte, eu preciso necessariamente aqui multiplicar também a minha margem, o total alocado, por 10. E, da mesma forma, eu também preciso fazer isso para o risco e a meta de ganho diário, tá? Para deixar tudo equalizado aí, para que eu não esteja assumindo um risco maior, né? Esteja me expondo maior ali, expondo um risco maior e não esteja, né, ajustado aí a questão da minha gestão de risco, tá? Então, é necessário fazer esse ajuste, tá? Isso aqui trazendo ao extremo, mas você pode alavancar até 2x também, né? 2x, para quem tiver capital aí, daí ficaria uma margem de R$ 10.000, né? O risco de R$ 2.000, meta de ganho de R$ 2.000, tudo multiplicado por 2, tá? Posto isso, pessoal, é só clicar aqui no botão de seguir, né? Clicou no botão de seguir, estará executando a sua estratégia de forma automática, né? Significa dizer que se o Denis realizar uma operação amanhã e ele ganhar, por exemplo, R$ 88, como foi no dia de hoje, para essa estratégia em questão, tá? Vocês também teriam os R$ 80 os R$ 88 na conta de vocês. E aí, trazendo já o cálculo da taxa, né? Como é que ficaria num cenário como esse, né? Então, Denis tem lá um ganho na conta sinal de 88, na conta de vocês também, supondo que não tenha spread ali, né? 88, tá? Descontando, então, a taxa, né? A taxa fixa naquele dia, sobraria para vocês R$ 50, certo? Descontando ali os R$ 39,90. Aproximadamente R$ 50 sobraria ali para vocês, né? Nesse dia de operação. Claro, se ele tem um ganho maior ali, eventualmente R$ 500,
igualmente vai descontar a taxa de R$ 39 e vai sobrar, né, o restante ali para vocês, ou seja, os É, R$ 410 aí mais ou menos, tá. Então funciona assim, dessa forma, bem simples. E trazendo também, ô Denis, um cenário em que a pessoa está alavancando ali eventualmente por 10x, né, trazendo ao extremo, nesse cenário aí, essa pessoa teria um lucro aí de 800, R$ 900, digamos assim, tá. E igualmente para ela descontaria essa taxa de R$ 39,90, sobrando então essa diferença para ela como um resultado aí de lucro, tá. E lembrem-se, tá, o que vale não é o resultado da conta final, e sim o resultado na sim. conta de vocês, tá. Então para cada um aí pode ser que esse resultado varie, por questões de mercado, condição de mercado, volatilidade, enfim, então é descontado com relação ao resultado da conta de vocês e não na conta final, tá. Débora, Sim, diga lá. posso, posso compartilhar minha tela novamente, só um pouquinho? Claro, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Ah, olha só. Pessoal, tá? É que o nome aqui, Débora, o nome não era para ter sido mudado para Wanna Edge e ainda não mudou, tá? Mas é o seguinte, o que que acontece? Algumas pessoas estão Não olhando. está compartilhando, tá. Ah, não apareceu minha tela? Peraí. Não, Então vamos lá, deixa eu tentar de novo. Compartilhar, tela um. Vê se foi agora. agora foi. Ah, agora foi. Então, assim, algumas pessoas estavam procurando por Ana e olhando o nosso copy normal, tá? Mas este projeto aqui, que é o Ana Ed, é um projeto exclusivo da corretora Genial, tá? Então, para te achar ele, tem que ser cliente da corretora Genial. E aí ele vai estar aqui, ó, Copy Invest, o Ana Invest. Dentro da Ana Invest, tu vai ter uma estratégia para o dólar, tá? O Ana é de dólar e uma estratégia para índice. Tu pode seguir aquela estratégia que tu quiser, tá? Tu só paga pela estratégia se a estratégia tiver um lucro acima aí de R$ 39 no dia. Aí teve a pergunta de um cliente: ah, mas se a estratégia teve R$ 41 de lucro no dia. Bom, se tu terminou com R$ 41 de lucro no dia, tá? O que que vai acontecer? Vai ser descontado 39 e tu fica com 1. Ah, mas isso não é vantajoso para mim. Realmente, não é vantajoso para ti, entendeu? Então, tu vai ter todo o direito de, se a estratégia não ser vantajosa para ti, tu simplesmente parar de seguir elas, porque tu não vai ter mais custo. E o nosso objetivo aqui não é entregar para vocês R$ 41 para quê? Para cobrar a estratégia. A gente sabe que a nossa curva, se não for positiva e a gente não entregar mais, não vai valer a pena para os nossos clientes, entendeu? Então, pode ter certeza que, eventualmente, vai ter um dia que vai ser cobrado, a gente vai ter um resultado, por exemplo, de R$ 45 na tua conta e vai sobrar só R$ 6. Em compensação, vai ter um dia que a gente girou, não conseguiu o resultado, encerrou o dia, tu teve R$ 30 positivo na tua conta. Não vai ser cobrado nada e tu vai ficar com os R$ 30 para ti, entendeu? Então, os R$ 39,90 é uma barreira. A partir daí, tem uma taxinha. Antes disso, não, entendeu? Então, é uma relação justa, tá? E a gente não está aqui para faturar aí só R$ 40 por dia, né? Porque não é o objetivo. R$ 40 no dia não paga nem o almoço mais, né, Débora? Tá, hoje em dia Exatamente. tá feia a coisa, né? R$ 40 não paga nem um almoço. Não Outras mesmo. Outras perguntas, taxa de acerto. Taxa de acerto, cara, taxa de acerto não tem a ver muito com rentabilidade. Tu vai ver estratégias aí que tem 90% de taxa de acerto e não entrega resultado, tá? Então, nossa ideia é entregar resultado. Às vezes a gente vai ter uma taxa de acerto maior, às vezes tem uma taxa de acerto menor, mas o importante é a gente fazer financeiro, tá? Outra questão. Eu não sei com quantos contratos a estratégia vai operar. Sim, cada ordem que a gente coloca na ferramenta é espelhada na tua máquina. E tu tem na tua máquina, tu consegue acompanhar o sinal e verificar se eu estou entrando
com um contrato, dois contratos, cinco contratos, entendeu? E aí tu vai poder aí, acompanhou uma semana, tu vai poder justificar se tu quer alavancar ou não. A nossa recomendação é sempre começar sem alavancagem, começar com no um a um, tá? Alavancagem um. No momento em que tu viu assim, não, bah, tô gostando, tá rentabilizando, acha que eu tenho condições de alavancar mais, eu tenho capital para alavancar mais, fique à vontade, tá? Mas a ideia é um a um, beleza? Show. Teve algumas perguntas sobre imposto de renda, aí o pessoal da Genial já respondeu também que é abatido, tá? Então é tranquilo o custo, tá? Bem tranquilo. E aí, o que que mais? Pessoal, comentem aí se vocês estão conseguindo. Quem já seguiu, quem já ativou, comentem aí para a gente saber entender um pouquinho se vocês estão com dificuldade, porque a gente está aqui para isso, tá? Para ajudá-los a começar a seguir as estratégias, né? E testar, né, essas estratégias aí para vocês poderem Eu tenho, eu copiar. tenho, eu tenho na outra plataforma, tá? Infelizmente, o que que aconteceu? A gente teve que reiniciar a estratégia, né? Por questões técnicas aí com a Nelogic, eu já tinha começado a estratégia, já tinha começado a operar, e a gente teve que zerar a estratégia e começar de novo, tá? Devido a uma nova plataforma aí, por causa de critérios de comunicação, tá? Mas a gente já estava aí, já tinha feito um certo valor. Ah, essa aqui é a minha plataforma atual. Deixa eu pegar a outra aqui, ó. A gente já tinha feito, tá? A plataforma atual, quem olhar a ferramenta no copy, tu vai ver que ela tá zerada. Acho que tem R$ 40 numa conta e 10 na outra. Aquilo ali foi só o teste mesmo, tá? Mas a gente já vinha performando, tá? Ó, o edge do dólar já estava aí em poucos dias, já estava com R$ 400, né? E o teste do edge do índice já estava com R$ 200, né? Então, 2, 3 dias sem alavancagem, nós já tínhamos entregue resultado. Pena que não ficou para o histórico, mas o histórico a gente faz a partir de agora. Pessoal, para quem não está encontrando, as estratégias se chamam Wanna Edge Doll e Wanna Edge Win, tá? Eu estou mandando aqui para vocês no chat para que vocês consigam depois localizar com calma aí. Lembrando que nós já, né, nosso time de marketing já disparou aqui um e-mail para vocês com todas as informações de acesso, tanto pelos ambientes, né, Profit e Copy Web, Copy Invest Web, tá? Então lá vocês conseguem também obter as informações de acesso aí às estratégias, tá? Lembrando, é só seguir, né? Não precisa fazer nenhum tipo de ativação ou contratação ou habilitação, né? Vai estar disponível para vocês ali com o botão seguir clicável, né? E lá vocês vão clicar no botão seguir, né? Fazendo aí a ativação É. da ferramenta. Denis, a gente comentou aqui sobre margem de garantia, stop, enfim. A gente chegou a Na verdade, comentar sobre exposição para o pessoal que estava querendo tirar dúvidas sobre, é, né, na o ver- operacional em si. na verdade é o seguinte, a nossa ideia é começar operando o índice com 5 contratos, tá? E dólar de 2 a 3, tá? O capital recomendado, tá? O capital mínimo que a gente acha que é legal de operar é em torno de R$ 5.000. Por que R$ 5.000? Porque isso dá margem, tá? Pra gente operar. Porque eu vejo assim algumas pessoas, eu tenho R$ 1.000 na corretora, eu posso seguir? Cara, R$ 1.000 é complicado, porque se a gente está buscando R$ 200 no dia, por exemplo, com R$ 1.000, a gente estaria buscando 20% de rentabilidade no dia. E o risco é inerente a isso, entendeu? Imagina, eu tenho R$ 1.000, aí o sinal está buscando 200 e toma um stop de 200. Aí o que que aconteceu? Tu tomou um stop de 20% do teu capital e tu só tem mais R$ 800 para operar, entendeu? Então é por isso que a gente pede uma margem um pouco maior
para a gente conseguir trabalhar, tá? E como esse produto não é um produto, conforme eu falei, que é um produto com prazo de contratação, ou seja, é um produto, eu contratei, se em 30 dias não dá retorno, eu tenho que pagar a assinatura de novo. Esse produto não é um produto que tem assinatura. Então a gente tem a liberdade de buscar, quando o mercado estiver mais favorável, buscar mais financeiro, e quando o mercado estiver menos favorável, a gente dá uma segurada. Por quê? Porque a nossa ideia é rentabilizar o capital ao longo do tempo. E aí a cobrança vai ser justa, entendeu? Por quê? Porque não vai ser cobrado para trabalhar em tal período, né? A gente não vai. Imagina uma obra, Débora. A gente vai entregar por empreitada, tá? Não é por tempo de serviço, entendeu? Então, essa é a nona ideia, né? A ideia é ficar com um percentual aí da rentabilidade, que era uma das coisas que todo mundo, desde a época que a gente lançou o primeiro COP, todo mundo dizia: não é justo, por quê? Porque se o COP não está positivo, só quem ganha é o analista. Pois agora é diferente, meu querido. Se o cliente não tiver um número X lá na sua conta, o analista, no caso, é eu, trabalho de graça, tá? Então, esse é o maior Exato. desafio. Esse é o maior desafio. A gente sempre foi, conforme eu falei, cara, eu sempre fui uma pessoa visionária, eu sempre corri atrás de objetivos. Ah, a gente encarou o primeiro indicador da Nelogica, a gente encarou o primeiro robô da Nelogica, a gente encarou o lançamento do COP com todo o tumulto que teve, e a gente hoje está preparado para lançar esse novo produto inovador, né, no Exatamente. mercado. Porque não tem nada no mercado, na Nelogica, com essa visão de Exatamente. relação risco-retorno. Perfeito. O Claudio comenta aqui, né, se não tiver relatório de operação em conta real ou vídeo operando em conta real, não dá para encarar. Claudio, eu te convido a fazer o teste aí na conta desse simulador, coloca ali para rodar durante algumas semaninhas, uma semana, quem sabe, não sei, e aí vê, né, com os seus próprios olhos se faz sentido para você, se daria, né, resultado, traria performance ali para sua conta. Se esse caso positivo, é só ativar ali na conta real. Caso negativo, né, só deixar de seguir ali tranquilamente, tá? Você não paga nada por isso, não tem É. custo para você rodar no simulador. Outra dúvida que chegou aqui, ó, Fernando pergunta: se ambas fecharem positivas no dia, será cobrado 39 de cada? Exatamente, Fernando. Essa taxa ali é por estratégia, isso mesmo, tá? Por estratégia. E aí, Deixa e aí o eu ver. cliente, como não tem fidelidade, né, Débora? O importante, o cliente pode ir acompanhando as duas estratégias. Essa aqui está performando melhor, eu sigo essa. O índice está performando melhor, eu vou seguir o índice. O dólar não está muito legal, cara, eu vou ficar de fora. O dólar voltou a performar, legal, agora vale a pena operar dólar. E assim vai, sabe? É algo bem mais democrático, uma ferramenta bem mais democrática, né? Show. Vou pegar algumas dúvidas aqui que estão chegando pelo QIA, né? Pedido aqui do pessoal que está pedindo, que acho que é o Fernando, tá? O Rubenilson pergunta: posso contratar apenas o índice? Rubenilson, quando Pode. você libera a estratégia, né, na verdade, quando você abre o seu profit, tem acesso às estratégias, você vai ver que tem duas estratégias lá para você seguir de graça, né? Pagando apenas se tiver lucro na sua conta, lucro bruto, tá? Você pode selecionar qualquer uma delas para seguir. Você pode seguir uma só ou pode seguir ambas, tá? Então não é necessário que você siga as duas. Pode testar uma só na sua conta, tá? O Júlio pergunta: o custo da ferramenta é considerado por efeito de imposto de renda? Custo. Sim, sim, Ah, teve alguém tá. da Genial que A respondeu que taxa, sim. né? É. Sim, Júlio. Sim, você pode descontar ali do seu imposto devido, sim, tá? Qual é a taxa de acerto de índice dólar? Acho que o Denis já comentou. Qual seria o aporte de margem mais apropriado para operar? Wagner, a margem de cada uma das estratégias é de R$ 5.000 separado, né? Uma para DOL e outra para índice. Então, você tem que ter, em tese, para deixar rodando as duas, R$ 10.000, tá? No caso, seria uma pergunta na afirmação, não sei o que essa pessoa colocou aqui. É. Já está disponível na Genial e na Nelogica? Já está disponível na Nelogica, tá? Todas as lojas da Nelogica ali, você vai ver que tem, né, deixa eu até compartilhar aqui, pessoal, com vocês.
em todas as lojas da Nelogica, vocês vão ver que vai aparecer, né, caso você esteja logado na sua conta, claro, da Genial, vai aparecer da seguinte forma para vocês, tá, pessoal? Ó, vocês que são, Ô, Débora, eu acho que Genial. deixa eu parar a minha tela, tá? Acho que agora tá aparecendo a tua. Tá aparecendo? Isso. Aí, tá, Tá. agora sim. Foi? Vamos lá. Então, vocês vão ver que vai ter ali, para vocês esse copy vai aparecer para vocês gratuito e o botãozinho de contratar. Indifere, tá, pessoal, vocês clicarem ou não em contratar, tá? Mas na sua plataforma já vai estar disponível ali com o botãozinho de seguir ativo, né, disponível para vocês clicarem. Então vocês vão conseguir seguir, né, as operações, seguir as estratégias aí, copiar as operações da One Invest. Para fazer isso, só repassando aqui que alguém pediu, tá? Clica no menu Copa Invest, tá? Estratégias disponíveis, vai abrir essa janela aqui com várias estratégias, tá? Vocês vão digitar Wanna Add, tá? Wanna Add, do jeito que a gente comentou, colocou ali no chat, tá? Vai aparecer, então, as estratégias Wanna do Denis, tá? E aí vocês vão na Wanna Add Doll e Wanna Add Win, tá? É que São não as tá. 2 estratégias. É que não tá aparecendo na tua, porque a tua plataforma deve ser multibroker, né? Entendeu? Isso, isso, É. eu não tenho, Essa plataforma não tá. A plataforma que tá em tela não tá aparecendo, mas que mostrou antes, apareceu, tá? sim, sim, sim. Só eu não tenho a conta da Genial, minha conta da Genial vinculada aqui, tá, pessoal? Então por isso que não aparece. Mas no caso de vocês, né, que vocês têm a conta da Genial vinculada ali ao Profit, vai aparecer, aí vocês vão pesquisar o Ana Ed, vai aparecer para vocês, e aí vocês vão conseguir fazer as configurações aí nas estratégias, tá? Lembrando, pode configurar uma ou outra, pode configurar as duas, tá? Teve lucro a partir de R$ 39,90, é descontado R$ 39,90. Não teve lucro naquele dia, não é descontado nada. O resultado mensal não influencia em nada. Se fechou positivo, fechou negativo, não vai influenciar nada, porque o desconto da taxa, da tarifa ali, enfim, é diário, tá? E somente se vocês tiverem lucro aí na conta de vocês, na conta real de É. vocês, lucro bruto observado ali na conta real, tá? Vamos lá, Hã, algumas perguntas mais aí, Débora, rapidinho, tá? claro, Gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é feito pela gente, tá? Mas a gente indica, tá? Como todo copy, vai ser adicionado, quem contratar vai ser adicionado, muito provavelmente aí num grupo do Connect, tá? A One Invest possui lives diárias também, vocês podem acompanhar as lives diárias ao vivo no YouTube, para tirar dúvidas. Perguntaram se eu faço parcial. Sim, eu utilizo parcial, tá? Eu utilizo parcial, sou a favor da parcial. Não em relação à questão de valor em si, tá? Mas mais por uma questão de preservação de capital. Eu acho que no momento que tu faz a parcial, tu diminui o risco, tá? E é importante para os clientes. Em relação ao Fernando tinha dito, eu acho que ele deveria operar um contrato só e nós escolhemos. Fernando, um contrato só tu não entrega financeiro, tá? Infelizmente, a gente começou, quando o COP foi lançado, um ano e meio atrás, a gente tinha essa expectativa de operar um contrato e deixar o cliente fazer financeiro. E aí o que que acontecia? Ah, Tu passava o dia inteiro operando, tu saía com resultado de 300 pontos no índice, aí o cliente dizia assim, ele só fez R$ 60, R$ 60 não é bom. Entendeu? Então, cara, a gente entrega hoje um negócio mais mastigado, tá? A gente entrega uma rentabilidade em cima do capital que a gente está dizendo que o cliente precisa ter para operar. E aí o cliente que vai avaliar se aquilo é bom para si, se vale a pena alavancar ou não, tá? Em relação à carteira, tá? Em relação à carteira também, ela é criada automática. No momento que tu segue, já cria a carteira. Não precisa se preocupar com gestão de carteira, tá? E perguntaram também quando é que começa a operar a estratégia. Conforme eu falei, eu já tinha começado na semana passada, só que a gente teve que zerar a plataforma, tá?
Então, amanhã, se o mercado estiver favorável, a gente começa a operar o sinal, tá? Mas estrategicamente, para valer mesmo a partir da próxima segunda. Por quê? Porque esta semana estarei indo a São Paulo, lá na Genial, entendeu? Fazer mais um material aí de divulgação dessa estratégia. Por quê? Porque é um produto inovador, né, Débora? E ninguém teve Sim. coragem de botar a cara, bater e dizer assim, ó, eu só cobro se eu entregar lucro, né? E como a gente fez isso, vamos valorizar, tá? Vamos tentar pegar aí o maior número de pessoas possíveis para a gente tentar aí formar um grupo e rentabilizar capital. Ô, Denis, tem uma pergunta interessante aqui do Fábio. Ele comenta que não é possível iniciar com o valor total alocado, ou seja, margem de 5.000, tá? Porque ele não dispõe desse valor. Tem algum valor mínimo ali para ele iniciar? Qual é o Ah, recomendado? eu posso ajustar na plataforma, mas o ideal é ter pelo menos uns 3.000 para iniciar, entendeu? Porque menos que isso realmente fica inviável, né? Não é que fica inviável, tá? É que é o seguinte, aí qualquer resultado vai ter uma representação muito grande no capital do cliente, entendeu? E aí a gente precisa ter uma margem mais tranquila para operar, né? Porque, cara, drawdown existe, não existe estratégia que não tem período de alta e baixa. A vantagem da nossa é que se a estratégia não estiver desempenhando, a gente vai ficar alguns dias sem operar ela. E aí o cliente vai dizer assim: ah, mas não teve nenhuma operação, não. E o cliente não teve custo. Esse é o legal, o cliente não teve custo. Que é o que os outros copies acabam não fazendo. Por quê? Porque imagina um copy fica uma semana sem operar. O cliente diz assim: ah, eu tô pagando e os caras não estão trabalhando, os caras estão lá na praia, curtindo a praia, enquanto eu tô pagando o copy. E aqui não, a gente realmente vai cobrar se entregar resultado. Show. O Eliezer comenta: celular se opera estratégia? Sim, Eliezer, né? É possível sim. Né? Se você tiver o Profit da Nelogic instalado no seu celular, né, o aplicativo ali, você consegue abrir, né, esse aplicativo e no menu Copy Invest lá normalmente, pesquisar pela estratégia, pelas estratégias, né, da Uana e segui-las, né? Segui-las no seu celular mesmo, inclusive acompanhar, né, todas as operações, né? Onde você vai receber aí as notificações de push, informando se houve compra, venda, né, de um determinado ativo ou não, né? Então você consegue fazer esse acompanhamento, inclusive aí, se você não tiver tempo disponível, né, e não puder ficar na frente do seu profit no computador, né, enfim, você consegue fazer esse acompanhamento aí das operações, sim, em tempo real, tá? O Adilson pergunta: colocando no simulador será cobrado R$ 39,90? Não, Adilson, não vai ser Não. cobrado, porque o valor que é considerado para fins de cálculo, né, para fins de cobrança da taxa fixa, tá? É o valor na sua conta real ali da XP não, perdão, da Genial, tá? Da Genial. Então, a partir do que é creditado aí na conta da Genial, tá? Você tem essa cobrança, esse cálculo, se vai haver ou não a taxa, né, fixa, ou se vai haver, tá? Se não, tranquilo, segue o jogo. Se sim, é só debitado ali da sua conta e tudo certo, tá? Então, só em caráter de dias que você tiver lucro ali acima de R$ 39,90, tá? Acho que é importante também ressaltar, tá, pessoal, que é igual a R$ 39,90 ou acima de R$ 39,90, tá? Então, só para deixar bem claro, que eu acho que a gente não ressaltou muito bem isso, tá? Então, igual ou acima de R$ 39,90, tá? O Ademir pergunta: poderia explicar melhor se consigo operar manualmente junto com o COP? Sim, Ademir, você pode, tá? Pode sim. Vou explicar para você aqui de forma mais visual, tá? Por que que é possível, tá? Quando você está seguindo uma estratégia de copy, vejamos, eu estou seguindo aqui a estratégia da Uana, tá? Você é criada, né, uma subconta dentro do seu profit, tá? Então você tem ali, né, a sua carteira padrão, né, e a sua subconta de copy da estratégia que você está seguindo. Todas as operações, né, do copy acontecem aqui dentro dessa carteira
dessa subconta aí do COP, tá? E as suas operações manuais você realiza dentro da sua carteira padrão, tanto que se você quiser enviar uma ordem dentro da subconta aqui do COP, você não consegue, também não consegue zerar nenhuma operação do analista, né? Então, as operações elas podem sim acontecer simultaneamente, né, junto com as suas operações manuais, porque não há nenhum tipo de interferência, tá? Então, fique bem tranquilo quanto a isso, tá? Vamos ver se tem mais alguma outra dúvida aqui pertinente. Tem o Francisco operava um outro copy, que era o copy Doll Lite, e teve um prejuízo. Francisco, depende da época que tu entrou, tá? O copy, a gente vai manter o copy da One Invest, tá? A gente tem o outro copy, mas é outra estratégia, não é a mesma estratégia do Ana Ed, tá? É uma estratégia diferente e tá para um público diferente, né? Esse projeto novo é um projeto que foi feito realmente com carinho, entendeu? Muito especial. A gente está desde janeiro trabalhando nele para conseguir lançar para vocês. E realmente é um produto inovador, tá? E aí, Exatamente. não vai ter o custo da assinatura. Eu falei, eu tive o custo e não tive o lucro. E aí tu tem ainda aquela questão de assim, se eu parar de seguir, eu perco dinheiro. Na verdade, é o seguinte, tu não tem um compromisso de seguir, tu vai acompanhar durante o dia. Ah, a estratégia está entregando, beleza, tu clica ali em seguir e vamos fazer dinheiro junto, vamos trabalhar e vamos tentar rentabilizar o capital. No momento que diz assim, deu 2 dias a estratégia, não tá, não, eu acho que não tá legal. Tu clica em deixar de seguir, vai ficar ali uns dias fora e não vai ter aquela questão assim, eu paguei por um produto que não está rentabilizando, entendeu? Então, cara, o nosso objetivo de estar aqui é rentabilizar todos os dias, tá? Esse é o nosso objetivo. Agora, a gente vai operar de acordo com o mercado. O mercado estando favorável, a gente vai alavancar, o mercado não estando favorável, talvez a gente nem faça operação, entendeu? Essa é a Show. vantagem, essa é a vantagem desse produto. Não tem o cliente não tem aquele compromisso da mensalidade, entendeu? Ele vai com a gente, aposta com a gente e vamos junto, dando positivo, dando lucro, cara, aí vai ser uma cobrança justa, né? Que era realmente digamos assim, das coisas que os clientes mais nos questionavam era assim, eu não acho justo eu pagar uma assinatura se eu não sei se vai ter a rentabilidade. Aqui, se tu não tiver rentabilidade, pelo menos a assinatura tu não pagou, entendeu? Show. É isso aí, pessoal. Vocês não têm cobrança de mensalidade, né? O grande diferencial desse copy é esse, né? Que vocês não têm cobrança de mensalidade. E é uma demanda também que é basicamente uma demanda reprimida de vocês, né? Dos clientes de copy que utilizam essa ferramenta, que falam: olha, mas quando eu tenho prejuízo, eu tenho que pagar a minha mensalidade. Neste caso aqui, pessoal, não, né? Neste caso, você só paga se você tiver lucro aí. Então, basicamente, você vai estar repartindo o lucro aí com, né, a partir dessa taxa aí com a Genial, digamos assim, que vai estar, Vamos lá. né, cobrando essa taxa de vocês, tá bom, pessoal? Então é uma novidade aí para vocês, né, que estão aí no mercado financeiro, que querem potencializar os resultados de vocês aí com um copy, uma ferramenta que automatiza aí as operações no mercado, né? E que deixa vocês mais tranquilos em função de ter aí um analista, um trader profissional operando aí para vocês, tá? Então aproveitem aí essa É. facilidade, né? Liberem gratuitamente aí para vocês, né? E claro, só paguem se quando tiverem lucro, tá? Se e quando tiverem lucro, tá? O valor Ah, está questão aqui, disponível. Posso Débora, eu sei responder que tá, rapidinho? por favor, eu sei que tá estourando o horário, né? Mas Não, assim, tranquilo, vamos esclarecer. algumas perguntas assim, a questão do spread. Cara, o spread hoje, quem vai pagar é o analista, entendeu? Por quê? Porque o cliente só vai pagar pela ferramenta se ele teve o lucro na sua conta. Então, assim, não adianta para mim o sinal ter dado, por exemplo, R$ 50 se o cliente teve 30, entendeu?
esse spread é prejuízo meu, entendeu? É prejuízo do analista, é prejuízo da One Invest. Então, o cliente não tem que se preocupar, tipo, o sinal deu tanto e eu ganhei tanto. Cara, o que vai valer para cobrança, para fins de cobrança, é o capital que caiu na conta do cliente, entendeu? Então, é a partir daquilo ali que vai ser mensurado, né? Aí essa questão do spread, é óbvio que vai ter dias que vai ter spread, tem spread que é positivo, às vezes o spread é negativo, entendeu? Mas cabe a nós tentar buscar operações mais sólidas em momentos de melhor liquidez para diminuir esse spread. Por quê? Porque a gente perde junto. Agora a gente perde junto com o spread. Por quê? Porque se a gente não rentabilizar, a gente não ganha, não tem cobrança. Entendeu? Teve um outro cliente que também diz assim: aí um dia perde, outro dia ganha, é cobrado, a outro dia empata, aí o lucro é só dele. Cara, meu querido, como não tem tempo de permanência no produto, entendeu? Tu não paga por tempo, não tem uma assinatura, entendeu? Se o produto não for tu olhar e eu achar que o produto não é viável para ti naquele período, basta deixar de seguir, tu não vai pagar mais nada, entendeu? Então, as pessoas dizem assim, sempre tá olhando do outro lado. Mas perdeu, aí pagou, aí quando teve lucro, não sei o quê. Cara, se tu tá seguindo uma estratégia, tá? E aquela estratégia não tá sendo boa para ti, para de seguir, tu não vai ter mais prejuízo. Não é que nem outras estratégias que tu pagou um ano, a estratégia não tá indo bem, e aí tu parou de seguir e ficou com o prejuízo daquele ano que tu pagou, entendeu? Não, aqui simplesmente não vai ter mais custo, entendeu? Então tu vai ter o livre-arbítrio de decidir se tá indo legal para ti ou não, entendeu? Essa é a diferença. Show, perfeito. Teve uma pergunta que a pessoa, informou se o valor da margem poderia ser, também o valor que ela tem investido em um CDB, enfim. Sim, a pessoa que perguntou, tá, a resposta é sim. Se você tiver um capital investido aí em um CDB de alta liquidez, você pode sim utilizar ali como margem de garantia, tá. Para isso, consulte aí a corretora, na própria Genial ali, para esclarecer quais são os ativos, os investimentos que são aceitos ali como garantia, né, para você poder rodar o seu COP também, tá. Mas CDB com alta liquidez são aceitos sim, tá. Jair Reis. Corre o risco de quebrar a banca com 5.000? Olha, em renda variável se corre o risco. A questão é o seguinte: tem limite diário, tá? Teria que perder, por exemplo, o máximo diário 5 dias consecutivos, entendeu? Para perder os 5.000. E nem nós vamos fazer isso, entendeu? Então, assim, cara, tem que dar uma coisa muito errada para perder esses 5.000. E aí, da mesma forma para ti, se tu acha que teve um dia que a gente teve um loss mais pesado, cara, dá uma segurada na estratégia, porque tu não tá pagando por ela, espera a estratégia alinhar e tu volta a seguir de novo. Tu tem a opção de gerenciar o teu capital, né? E a gente vai gerenciar por aqui também, né? Porque a gente sabe que como é que é difícil, né, as pessoas confiarem num produto, as pessoas investirem num produto, né? E a própria plataforma tem mecanismos de segurança para evitar esse tipo, tá? Então, fica tranquilo que tu pode dormir tranquilo de noite que ninguém vai perder 5.000 num dia, né? Pessoal comentando ali se é possível iniciar com capital menor que 5.000, então o Denis já trouxe que sim é possível, ele, né, traz ali Eu vou como ajustar, margem tá? de 3.000 Mas reais. segue a recomendação dos 5.000, né? Então, margem recomendada R$ 5.000, a margem mínima R$ 3.000 para você que quer testar, que quer colocar o copo para rodar, quer potencializar os resultados que vocês têm aí no mercado de renda variável, né, no mini É. índice, mini dólar, enfim, Outras fiquem à vontade. Outras perguntas. Precisa deixar o computador ligado? Não, não precisa. Basta seguir, por quê? Porque a ferramenta da Nelogica é toda na nuvem, tá? É toda ela gerenciada por nuvem da Nelogica, não precisa a plataforma aberta. E se não me falha a memória, tu pode até pausar ela pelo celular, né, Débora? Se não me engano, Exatamente. no celular tu consegue, pelo teu celular, no aplicativo da Nelogica, tu consegue lá seguir, deixar de seguir, parar. Daqui a pouco tu acha que o capital do dia lá
foi suficiente para ti, tu pode zerar a estratégia no dia, bem tranquilo. Também pode deixar, pelo mesmo motivo, tu pode deixar ela rodando 24 horas. É óbvio que a gente não vai operar 24 horas, né? A gente opera normalmente mais na parte da manhã, que tem mais liquidez, né? Entre 9 e meio-dia, né? É o horário que a gente mais opera. Eventualmente, alguma operação na parte da tarde, dependendo do mercado. Mas tu pode deixar seguindo direto, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Porcentagem de acerto já comentou, né, Denis? Pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham, que vocês queiram trazer aí para a gente já encaminhar aí para os encerramentos? João Carvalho, senão as operações da sala aberta, cara, algumas operações sim. O pessoal nos acompanha, a gente tem uma sala de trades, né? No YouTube da One Invest, tá? Fica o convite aí para vocês seguirem aí a One Invest no YouTube. A gente tem lives diárias e é até em parceria com a Corretora Genial, tá? Com a Corretora Genial através do assessor Seja Livre, tá? A gente toca lá a live da Seja Livre. E a gente tem um aproveitamento bem bom lá com os clientes na sala, tá? E algumas das operações da sala a gente vai colocar. Na sala hoje a gente pegou 300 pontos no índice, 5 pontos no dólar antes das 10. Denis, uma sugestão para começar a semana fazendo 2 contratos de dólar e 3 de índice. Não entendi a pergunta do Ah, Davidson. é a respeito do limite de contratos, porque eu falei que a ideia era Ah, operar tá. com 5 contratos de índice e de 2 a 3 de dólar. Vamos ver como é que tá o mercado, né? É que, galera, a gente tem um objetivo de buscar aí. Ninguém vai prometer milagres, entendeu? O que que a gente quer? A gente quer buscar aí entre 150 a 200 reais dia, né? Porque aí, se a gente entregar 150 reais dia, tá? Mesmo que seja cobrado 39 do cliente, o cliente fica com 100 reais, a gente acha que é um valor, digamos assim, pelo capital que é investido, pelo que a gente está falando de capital investido, é uma rentabilidade excelente, né? Se tu pegar e divide 100 pelos 3 mil, 5 mil que a gente está pedindo, né? É uma rentabilidade em dia boa. A gente tem que lembrar que, cara, a gente não está aqui para cometer loucura, a gente está aqui para rentabilizar capital, tá? E aí, se eu operar aí com 3 contratos de índice, eu tenho que me expor mais. Por quê? Porque eu tenho que buscar mais pontos, né? E às vezes, eu operando com um pouco mais de contratos, eu consigo me expor menos, com menos pontos eu já posso fazer parcial, diminuir risco, entendeu? Então a gente vai controlar esse gerenciamento aí, beleza? Show. Eliezer pergunta se tem algum tutorial, vídeo tutorial aqui. Tem sim, Eliezer. Vou te mandar aqui já no chat, tá? Então, caso você esteja configurando no seu Profit, tá? Tem esse vídeo tutorial onde te explica no detalhe como fazer a configuração. Exatamente a mesma configuração que eu fiz aqui, tá? Basicamente, tá? E a gente vai encaminhar, claro, essa live gravada para vocês no e-mail também, tá? Para vocês poderem reassistir em qualquer momento aí, né? Poderem fazer a configuração e já colocar o copy para rodar amanhã mesmo, né, Denis? No próximo pregão. Exato, amanhã a gente já vai estar com a estratégia em tela, tá? A gente vai buscar algumas operações, né? Na quinta e na sexta, talvez um pouquinho mais difícil, né? Conforme eu falei, né? A gente vai estar se dirigindo até a corretora Genial, né? Temos marcado lá, vou estar em São Paulo, lá na Genial. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, tô aqui a 40 minutinhos da Nelógica, tá? Então. Na quinta e na sexta, provavelmente não vai ter operação. E aí, para valer, a partir da próxima segunda-feira, aí sim, aí a gente vai para cima. Novamente, pessoal, é cobrado R$ 39,90 apenas se vocês tiverem lucro igual ou superior a R$ 39,90, tá? Então não é em qualquer dia de ganho, né, que vocês vão. Se vocês ganharem R$ 39,80 aquele dia, não vai ser cobrado nada, tá? Então é somente se for igual a R$ 39,90 ou superior a esse valor, né, que vai ser cobrado exatamente R$ 39,90, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Somente nos dias de ganho, né, que se ultrapassar esse valor. Tomei a liberdade de passar o nosso YouTube aí, tá?
@oanainvestbr, tá? Entendeu? Então é só seguir nós no YouTube lá, lives todos os dias entre eu e meu sócio Gil Garcia, que inclusive não tá participando da live aqui porque tá ministrando uma imersão lá, uma mentoria que a gente tem, né? Uhum. Mas todos os dias, a partir das 8h30 até, a gente faz uma abertura de mercado e depois operamos junto com a galera até às 11h30 da manhã. A Fátima comenta que não está deixando alocar só 3.000. Fátima, esse valor aí que você está Ah, alocando na eu vou plataforma, Deixa eu ajustar aqui. Quem sim, sabe faz ao vivo. Deixa eu chegar na sim, mas carteira aqui e já ajusto. só comentando, esse valor que você informa para a plataforma, tá? Não vai determinar se você vai ter a margem ou não para copiar aquelas estratégias, tá? Aquelas operações das estratégias. Esse valor você precisa ter na conta da sua corretora. Isso aí é basicamente simbólico, tá? Para você incluir aí dentro do Profit. Mas o Denis já vai ajustar e vai habilitar para que esses 3.000, né? Essa margem de R$ 3.000 você possa preencher aí. Mas os R$ 5.000 também daria, né, para você já começar a governar as operações. Lembrando que não vai interferir em nada, o que vai interferir mesmo é de fato o que você tem alocado junto à corretora Genial, né? Ou seja, os R$ 3.000 ou os 5.000 aí de margem recomendada, tá? O Fernando pergunta, então não é 100% automatizado? É sim, Fernando. Você só tem que fazer uma configuraçãozinha inicial ali, né? Para que esses parâmetros, né, de gestão de risco, margem, né, sejam estabelecidos dentro da ferramenta para que se crie, né, mecanismo de proteção quando houver algum determinado loss, né? Quando houver aí um ganho, para a ferramenta funcionar, né, dessa forma. Então você tem ali alguns parâmetros que você precisa preencher, né? Que vão funcionar como mecanismos de proteção ali, que precisam ser ativados, digamos assim. Depois de ativar, é só deixar ir rodando, tá? Acho que um ponto importante também, tá, pessoal? Que a gente acabei não explicando aqui, né? Se vocês forem estopados por risco, ou seja, se atingir aqueles limites de perda ou de ganho diário ali, tá? O COP ele para de executar, né? Então vocês têm que ir lá e habilitar novamente o COB para ele copiar as operações novamente, tá? Então, sempre criem uma rotina de olhar, seja no celular, seja no computador, né? Se o COP está executando, se né, naquele status, né, está aparecendo executando. Se não estiver, vocês coloquem ele para executar, tá? Sempre tem que estar executando para que copie as operações ali do Denis de forma automática, tá? O Roberto quer saber se os trades é por robô ou discricionários, tá? Dependendo do mercado, tá? Se o mercado tiver em tendência, ele é via robô. A gente automatiza e deixa rodando, entendeu? Até porque, bom, eu sou pioneiro no desenvolvimento de robôs com analógica, eu acredito muito na automação, principalmente num mercado que a gente está tendo hoje que tu vê o mercado, às vezes fica 40, 50 minutos parado, daqui a pouco sai um tweet e dispara e tu não consegue pegar. A automatização consegue pegar, entendeu? Porém, né, é aquilo que eu falei quando comecei a apresentação do produto, né? O nosso robô, ele não é um robô caixa preta. A gente ajusta ele pela volatilidade, a gente ajusta ele pelas bandas percentuais que o ativo está trabalhando, a gente ajusta ele em relação às faixas de preço que ele está trabalhando, ajusta o renco, entendeu? Então, por isso que eu prefiro fazer esses ajustes, e normalmente a gente faz isso em live com os clientes. Eu prefiro estar ao vivo, fazer os ajustes e poder acompanhar, né? Porque é um produto que a gente vai, digamos assim, a cereja do bolo da Uninvest é este produto, é um produto diferenciado, é um produto que ninguém tem, né? E a gente quer atenção total, principalmente, cara, no lançamento, né? Não dá pra gente lançar o produto aqui, ligar um robô amanhã e viajar para São Paulo e segunda-feira ver o que aconteceu, né? Então, fiquem tranquilos. Show. O Levi está comentando aqui que ele sempre teve vontade de contratar um copy, de liberar um copy, mas nunca teve coragem, mas que nesse aqui ele vai para cima, tá? Então, acho que deu uma coragem aí para o Levi, acho que para muitas outras pessoas, né? Já que você não está pagando uma mensalidade ali, você vai pagar em função de obter
resultado positivo, ou seja, obter o lucro ali na sua conta, né. Nosso Quantas site. operações é feita no dia? Acho que já comentou, Ah, né. olha só, pois então, quando eu comecei operando, nossa, a gente começa muito ansioso, né, Débora? Aí Uhum. parece que 5 minutos que não tá operando, parece que tá deixando de perder a oportunidade, né? Hoje não, hoje a gente é bem mais tranquilo, a gente faz aí em média 2 a 3 trades por dia, às vezes pega um trade só, pegou o resultado, já vaza, entendeu? Ah, porque assim, quantidade para o nosso operacional, entendeu? Não importa tanto, mas a gente preza mais pela qualidade da operação, entendeu? O Jailton pergunta se eu vou pagar R$ 39,90 porque eu preciso ter um valor alocado. Jailton, esse valor da margem é diferente dessa taxa fixa, tá? O valor da margem ele serve para garantir os riscos das operações, né? Supondo que você fez ali uma operação com um contrato alavancado ali, né? Operou ali não sei quantos contratos e se alavancou, né? A corretora ela precisa ter uma garantia de que você vai no final do dia garantir, né, os riscos das operações, vai conseguir cobrir eventuais perdas, né, que você teve aí no mercado, né, em função dessa alavancagem. Isso ele só consegue fazer isso no ajuste, lá no final do dia, né. Então por isso que eles pedem uma margem de garantia dentro da sua conta ali, né, para que eles tenham a certeza, ou seja, a garantia de que caso você tenha um prejuízo, isso não sobre para a corretora arcar com esse prejuízo e ela tem essa margem para cobrir, esse prejuízo, tá. Então a taxa na taxa fixa ali, ela não tem nada a ver com a margem de garantia, são coisas distintas, tá. O Luiz pergunta: "Posso parar a hora que eu quiser e retirar a margem 3 ou 5 mil?" Pode, Luiz, fica à vontade. Se você eventualmente operou ali, deu um mês ali, teve um ganho de R$ 1.000, por exemplo, e quer parar de copiar as operações e quer retirar sua margem de garantia, você pode fazer isso sim, sem problemas nenhum, tá. Ô, meu amigo Edelson nos acompanha há muito tempo, diz assim: "Ah, libera o robô de vocês com custo menor". Cara, nosso robô já é baratinho, já é baratinho. Tu que nos acompanha sabe que o robô se paga. A galera quer. Na verdade, a galera quer comer caviar e pagar por espetinho, Débora. O Edelso faz muito dinheiro no mercado aí, né? Tá chorando. Aí, ó, viu? Ó, o KKK lá. Te conheço meu eleitorado. E o robô lá, pra quem quiser testar, o robô 2MV Force lá é bem baratinho dentro da Nelogic, é o robô mais vendido. E um Exato. dos únicos, um dos únicos robôs que tem suporte diário, né? Porque a gente tá todos os dias com os clientes. Paulo Costa, terá liquidez para todos no mesmo nível de preço? Cara, pode te dar uma leve diferença, entendeu? Mas esse produto também, cara, não é um produto que vai estar acessível para muitas pessoas, né? Ele vai ter um limite, a gente vai controlar o limite, né, de seguidores, né? Por quê? Porque a gente tem que, conforme eu falei, não adianta nada eu operar bem se na ponta do cliente não tem rentabilidade, entendeu? Por quê? Qual é meu maior interesse? Meu maior interesse é que o cliente ganhe, porque se o cliente não ganhar, aí, Débora, eu não ganho, entendeu? Ao Exato, contrário, ao exato. contrário de outras ferramentas, essa aqui a gente está na ponta final. Tem que dar tudo certo para o cliente para a gente conseguir tirar o nosso. É isso aí, pessoal, né, mais do que justo, né, com vocês, que são os clientes da Lógica, né, e é uma inovação, tá, pessoal. Vocês, clientes da Genial, foram escolhidos aí a dedo praticamente, né, para testar essa ferramenta, para testar essa funcionalidade, essas funcionalidades aí dentro do COP, né, para ver se, faz sentido, né, para a gente seguir com esse modelo aí para quem sabe espraiar ali em todos os É. outros COPs, né. Então vocês são, digamos assim, os beta testers desse produto aqui, né. Então façam a gentileza de testar aí com a gente, para a gente poder validar, né. Então vocês são ali os escolhidos para testar essa ferramenta, então façam um uso bom, né, da ferramenta, apesar de
vocês terem que pagar essa taxa, poxa, vocês vão pagar só quando tiver lucro, né, igual imposto, né, a gente paga sorrindo até, porque a gente tá É, não é? pagando porque teve um lucro, né, então Só tá não é tudo nem certo. pagar, é descontado do lucro, né? É verdade, é Não é descontado do não é lucro aí de nem pagar, porque vocês. o cliente não tem que desembolsar, o cliente não tem que pagar a fatura do cartão de crédito, o cliente não tem que pagar um boleto, simplesmente uma fatia da rentabilidade que a ferramenta entregou, vai ficar retida na corretora, só isso, simples assim. Se não entregou rentabilidade, não tem cobrança, né? E eu queria aproveitar, Débora, e agradecer imensamente, tá? O pessoal do comercial da Nelógica, tá? Tem uma pessoa muito especial lá que me deu a abertura na Nelógica desde 2014, que acreditou em mim em 2014, que me permitiu lançar o primeiro indicador pago da Nelógica, quando a plataforma não tinha nem venda de opcionais, deixou fazer o primeiro robô, sabe? Um cara visionário e ele sabe de coração que o agradecimento que eu tenho com ele, cara, só não vou falar o nome, entendeu? Porque o celular do cara não vai parar de tocar, tá? Mas assim, eu tenho um agradecimento muito especial aí pela Nelógica, porque tudo que proporcionou na nossa vida e por toda a abertura que deu para que a gente fizesse as nossas, digamos assim, as nossas ideias, botasse as nossas ideias em prática, tá? E aqui tá mais uma delas. Show de bola. É isso aí, pessoal. Bom, a gente encaminhou para vocês, né, agora no e-mail ali, todas as instruções de acesso aí ao COP, tá, do Wana Edge, para vocês testarem, colocarem para seguir, tá. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, não hesitem, chamem o nosso time de suporte técnico aí para aprender a configurar, enfim, ou chamem nossos times de comercial, né, nosso time de relacionamento através do nosso chat ao vivo ali, tá? No link que eu encaminhei para vocês, né? Então não fiquem, né, na dúvida aí, coloquem o copy para rodar, né? Esse novo modelo de copy, né? Enfim, para vocês poderem, de fato, ativarem um produto de cópia aí, muitos comentam, né, comentaram aí que não tinham coragem, né, enfim, agora estão tendo, então eu acredito que vai ser algo, né, que a gente está construindo juntos ali, a quatro mãos ali, para que vocês consigam, né, se valer dessa tecnologia da Nelogica, né, de alguma forma aí, consigam potencializar os resultados de vocês no mercado financeiro, né, consigam operar junto, consigam colocar o copo para rodar, né, porque o que mais queremos, né, eu, a Nelogica, né, enfim, hã, o Denis, é que vocês tenham sucesso no mercado financeiro, porque esse ecossistema, né, só existe por conta de vocês, né, ele se auto retroalimenta aí, porque vocês estão aqui, então nada mais justo a gente retribuir de alguma forma, trazendo ali, né, uma tecnologia, diferenciada aí para vocês poderem testar, validar, né, e a Nelogica ver se faz sentido, né, espraiar aí para todos os outros produtos de copy que a gente tem, tá, pessoal? Então é isso, é o meu recado final para vocês. Testem, né? Não percam essa oportunidade. Tenho certeza que amanhã o Denis vai dar o sangue ali para entregar um resultado bom para vocês, né? Vamos para Com cima. certeza. Hoje foi bom também nos outros copos dele ali, fez uns R$ 200 ali, tranquilo. Então, com certeza amanhã vai ser positivo, vai ter a abertura ali para ele fazer umas E operações positivas ali. Vamos hoje a torcer para gente foi, isso. hoje a gente foi de leve, sabe? Porque tu sabe que tem a síndrome da live, Aham. entendeu? Tu conhece a síndrome da live? Não Ah, conhece, no dia Débora? seguinte dá algum problema. Dá algum. Não. No dia da live, podem olhar aí. Ah, é Chega no dia, verdade. vai lançar um copo e tal. Chega no dia da live, o cara tem prejuízo. Diz assim, não, eu vou fugir do síndrome da live, entendeu? Então a gente foi bem pequenininho, tá? Para não se estressar, tá? Então foco total na live e amanhã foco total no mercado. É isso aí então, pessoal. Muito obrigada então ao Denis aí que dispôs do seu tempo aí para explicar para vocês como vai funcionar essa tecnologia. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá, pessoal? Não fiquem com dúvida, já ativa o copy, já deixa rodando aí. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E Último, depois nos contem aí, tragam os feedbacks que a gente quer ouvir, tá? Pode falar, Denis. último recadinho.
Se tu não tem conta ainda na Genial, tá perdendo tempo, tá? Os melhores benefícios estão lá na Genial, tá? A Genial fornece plataforma, fornece calculadora Qelu e agora vai fornecer o único copy do Profit sem mensalidade fixa, tá? Então, essas coisas só encontra na Genial. Bora pra Genial. É isso aí, pessoal. Só paga se lucrar, tá? Então é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para vocês e ótimos trades. Tchau, tchau, Denis. Valeu, Valeu. tchau.